Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre dicas para você que vai começar no CEDEST, para você que foi aprovado no vestibular para o segundo semestre. Seja bem-vindo ao CEDEST e hoje eu vou estar trazendo 8 dicas para você que vai estar começando no CEDEST. Então, vem comigo. Bom, gente, para vocês que passaram no vestibular, vão começar o segundo semestre, ou até mesmo pessoas que ingressaram no primeiro semestre e ainda tá com dúvidas, esse vídeo é para vocês. Coisas que são dicas que eu experimentei na prática, não sabia, não tinha experiência, né? E eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, né? Quem tiver alguma dica, outras coisas aqui sobre o CEDEST, pode colocar nos comentários também, tá? A primeira dica que eu separei aqui é participar da aula inaugural. A aula inaugural, ela é muito importante. Quando eu iniciei no CEDEST, lá em 2023, eu assisti a aula inaugural e foi muito importante, porque lá eles vão falar sobre como acessar a plataforma, vai falar sobre o Moodle, vai falar sobre o Sextacad, porque o CEDEST, ele tem a plataforma de aulas, né, do conteúdo, e tem a plataforma do boletim, que é onde eles lançam as suas notas. Então, a aula inaugural é muito importante porque muita coisa vai ser falada nessa aula inaugural. Enfim, resumindo, participem da aula inaugural. A aula inaugural, ela geralmente tem de dar um certificado de 1 a 2 horas mais ou menos, varia, eu já participei de algumas. E você que é veterano, participe também, porque como gera o certificado, é bom ter essas horinhas ali, ajuda bastante. Uma segunda dica que eu acho muito importante, eu tava até dando essa dica para uma amiga minha. Gente, entrem no grupo da comunidade do curso de vocês. Seja da licenciatura, seja dos outros cursos tecnólogos ou dos outros cursos que o CEDEST disponibiliza. Entrem no grupo, porque o grupo é muito importante. O grupo já me salvou, assim, inúmeras vezes. Muitas vezes. Muitas vezes eles colocam lá lista de videoaula, playlist, colocam livros, indicações de livros que eu até mesmo não conheço. E até hoje, o grupo me salvou muito. Às vezes eu tô com dúvida, tipo, nossa, essa questão aqui tá com um gabarito diferente, não tô gostando, vou mandar lá. O pessoal sempre me ajuda bastante. Então, se matriculou, procura o mais rápido possível o grupo, porque geralmente os grupos dos cursos têm os drives com as provas anteriores, e as provas anteriores ajudam bastante a se preparar para as provas. Uma terceira dica é se atentar em como é feito o cálculo da nota. O CEDEST, na sua live inaugural, ele vai falar sobre isso, mas eu vou fazer um breve resumo aqui. As nossas notas no CEDEST são compostas por 2 notas, que eles chamam de N1 e N2. A nossa prova e o nosso trabalho é multiplicado por pesos e dividido por 2. Isso, a sua AP1 e AD1 vai ser a sua nota 1. E a sua AP2 e a sua AD2 vai ser a sua N2, tudo bem? Lembrando que tanto a atividade à distância quanto a prova tem uma multiplicação ali de um peso, tá? E se você não alcançar 6 ou maior que 6, você automaticamente vai ter que fazer o que eles chamam de AP3, que é uma terceira prova. E aí a sua nota final, se você tiver feito a AP3, vai ser a sua nota maior, seja a N1 ou a N2, mais essa AP3 dividido por 2. E aí, nesse caso, você precisa tirar 5 ou maior que 5, certo? Eu vou deixar aqui do ladinho, porque eu acho que vai ficar mais bem explicado, sobre como é feito o cálculo. Lembrando que esse peso que eu multiplico aqui pode variar, tá? Cada matéria tem um peso diferente a ser multiplicado e geralmente sempre vem ali no regulamento da matéria quando você se inscreve, você fica sabendo, tudo bem? Então é importante se atentar a isso. Uma quarta dica que eu acho que foi algo que eu quebrei um pouco a cabeça assim no início, gente, toma muito cuidado com as notas que você tira na sua atividade à distância, porque você tem que dar o seu melhor, você tem que tirar uma nota boa, é uma obrigação, tem que tirar, porque esse trabalho vai aumentar a sua nota, porque as provas já são difíceis. Então, você conseguir tirar ali uma nota boa no trabalho, onde você tem uma consulta, que assim, já são difíceis, mas se você tem uma consulta, um suporte maior, então prioridade, tira nota boa na sua atividade à distância, que vai fazer com que você tenha mais fôlego nas provas, certo? Isso é uma dica que custou caro pra mim, porque no meu primeiro trabalho eu tirei uma nota ruim, não me atentei muito a isso, depois eu tive que correr atrás pra tirar uma nota bem maior, fiquei muito mais sufocada, né, pra conseguir uma nota. E é bom que a gente vá
tente fazer o semestre de uma forma mais tranquila possível. Outra dica, essa é uma dica que eu comecei a fazer mais de uns tempos pra cá, porque o CEDES há um tempo eles escaneavam as provas e você depois tinha acesso à sua prova online, ver o que você tinha feito, porque você entregou a sua folha de resposta, você não vê mais, e a gente não trazia a prova pra casa também. Então, você tinha isso. Várias vezes eu precisei pedir revisão de prova, tinha lá minha prova escaneada no sistema que eles mesmos colocavam, e eu conseguia contestar alguma coisa. Porém, teve um problema que agora, assim, não sei muito bem o motivo, não tem como mais você ter acesso à sua prova. Então, você pode trazer somente as folhas de questões para casa. Então, eu comecei a anotar totalmente tudo que eu conseguisse anotar e que desse tempo, seja os meus cálculos, minhas argumentações, anotava tudo, porque senão vai passar um mês, que é quando eles entregam as suas notas, você já não lembra mais o que você colocou na prova. E você fica na dúvida, pois, será que eu acertei? Será que dá para ele considerar mais 1000 pontos, alguma coisa? Então, façam isso porque é muito importante. Não deixe de trazer as suas respostas anotadas na folha de prova que você pode trazer para casa depois do tempo que eles determinam, tá? Isso é muito importante e vai te ajudar bastante se caso você precisar pedir revisão de prova, certo? Outra dica que eu considero muitíssimo importante, principalmente para quem é da UF, tá? Principalmente. Gente, leiam o regulamento de estágio, principalmente o remunerado, porque muitas vezes alguns alunos da UF, até eu mesmo já aconteceu comigo, de você tentar fazer o estágio e não conseguir fazer porque, por exemplo, na UF você tem que ter todas as matérias feitas, né, ter sido aprovada até o 4º período. Então, você não pode fazer o estágio remunerado enquanto você não cumpriu todas as matérias até o 4º período. Então, se atente nesse detalhe. O indicado, até uma dica extra aqui, siga a grade da faculdade. A grade está ali para isso. Ela já tem ali uma indicação do que vai ser bom, do que vai fazer sentido. Então, tentem se atentar à grade da faculdade. Se fosse voltar no tempo hoje, eu seguiria a grade. Eu não segui. Eu cheguei a mexer, já no 2º período eu já estava mexendo. Se você seguir, já tem uma grade certinha, bonitinha. Eu quis mexer para tentar adiantar o curso, acabou não dando muito certo. Mas sigam a grade, que é uma ótima forma de você conseguir lidar bem com as matérias que tiver ali. A grade ela é pensada para isso mesmo. Então, procure saber se você é da UERJ, da UF, da Unirio, procure saber como que funciona a questão do estágio remunerado, tá? Porque muita gente não consegue fazer, principalmente na UF, por conta desse regulamento. Outra dica que essa muita gente falou comigo se atente às atividades complementares. Não sei como são nos outros cursos, eu sei que a maioria das licenciaturas exige você fazer 200 horas de atividades complementares, ou seja, é bastante hora. Então, você tem que fazer cursos extras, participar de seminários, participar de cursos profissionais. Tem um regulamento que, quando liberar a plataforma, ela fala sobre as atividades complementares, o que eles consideram como atividades complementares para ter aquele reaproveitamento de horas. Então, se atente para isso, porque muita gente fala que o pessoal deixa para o final do curso, aí quando vê aquela correria de fazer 1 milhão de cursos ao mesmo tempo para conseguir bater a quantidade de horas. Uma coisa que eu posso falar pela UF, que se eu não me engano, você pode fazer 3 matérias optativas, além da optativa pedagógica e da optativa do seu curso, elas somam para essas atividades complementares. Então, se eu não me engano, eu já fiz 2, além das que eu tinha que fazer, então já tá somando aí 120 horas, se eu não me engano. Então, é uma dica também para quem quer fazer de uma forma mais tranquila, assim, mais direta, sem ficar precisando pensar muito em participar de eventos ou fazer cursos extras por fora. É uma forma de conseguir também uma quantidade boa de horas para atividades complementares. Agora, uma dica que eu não vi muitas pessoas falando, não me recordo de ter visto isso na live inaugural. Se eu vi, passou desapercebido, com certeza, eu imagino que possa ter sido isso. Mas hoje eu sinto o tanto que isso é importante, que é o quê, gente? Tentem produzir algo durante a sua faculdade. Muita gente fala isso. E eu, por um tempo, fiquei meio dormente em relação a esse assunto. Por mais que a gente é da EAD, tente correr atrás de uma iniciação científica. A gente pode fazer.
tente correr atrás de professores, mande e-mail, pense em temas de pesquisa, participe de seminários, eventos de divulgação da sua área, seja de física, matemática, química, português, qualquer área que seja a sua, participe, procure sempre eventos que está tendo sobre a sua área, porque isso tudo você pode colocar ali no seu currículo Lattes. E se você no futuro pensa seguir uma carreira acadêmica, tudo isso é muito importante e agrega bastante no seu currículo. Por mais que às vezes para muitas pessoas isso pode parecer óbvio, para mim não era, porque eu não entendia muito sobre esse universo, ainda tô assim aprendendo muita coisa, né? Mas é uma dica que eu acho muito importante. Já comece a sua faculdade buscando se esclarecer. Qual que é a área que você imagina? Qual a área que você se identifica? Por mais que às vezes pode estar começando o primeiro período ou ainda está indo para o segundo período, mas já comece a pensar isso. E principalmente uma dica extra de novo: não deixe, não permita o seu coeficiente de rendimento ser menor que 6. Talvez seja desafiador você manter ele ali no 8, no 9, e tá tudo bem, gente. Você tem que dar o seu melhor dentro das suas condições, com certeza, mas não deixe cair para 6, porque pode te prejudicar, até mesmo conseguir uma bolsa, conseguir uma iniciação científica. Vai ter iniciações científicas que vai exigir você ter um coeficiente de rendimento maior do que 6 ou igual a 6, então assim, são dicas que, de certa forma, são a longo prazo. É uma dica que você vai colher o fruto disso mais lá na frente, quando você estiver fazendo um processo de mestrado, por exemplo. Então, é uma coisa mais a longo prazo. Mas, assim, tentei falar as dicas que eu considero que foram mais importantes para mim, que agregaram bastante. Muita coisa eu fui ao longo do tempo, com o network, com outras pessoas, a faculdade, de outros lugares, agregando para poder fazer com que a faculdade fosse mais rica e mais proveitosa para mim. E espero que para você também seja. Aproveita cada momento, cada oportunidade, principalmente para produzir coisas durante a sua faculdade, porque lá na frente muitas oportunidades, muitas portas podem se abrir, né? E aproveitem o CEDESD. O CEDESD é uma universidade maravilhosa. Contem comigo, pode colocar aqui nos comentários dúvidas, perguntas, ideias para outros vídeos aqui pro canal. E eu desejo boa sorte para você que vai iniciar no CEDESD. E até a próxima. Coloca sugestões aqui nos comentários de vídeo, tá bom? Até a próxima. Um beijo.